Graça e paz, irmãos. Convido a igreja a colocar-se de pé, por gentileza. Vamos abrir o texto sagrado, o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. São só dois versículos, irmãos. Vamos ler todos juntos, em uma só voz? 1, 2, 3. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Eu intitulei, queridos, o tema desse sermão como Diante da Porta Estreita. Diante da Porta Estreita, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 13, capítulo 7, versículo 13 e 14. Texto muito conhecido, né, irmãos? Como os irmãos já sabem, o pastor gosta de fazer algumas perguntas na introdução do sermão. E aí, na medida que o sermão for avançando, nós vamos tentar extrair do texto respostas a essa pergunta. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. A pergunta é a seguinte, queridos. O que é que te impede de entrar na porta estreita? Essa pergunta, ela tem um motivo, evidentemente. Porque, irmãos, hoje existe um incontável número de pessoas que estão na pior posição espiritual que possamos conceber. Que posição é essa, pastor? Estar diante da porta estreita. Mas, pastor, isso não é uma coisa boa? Não. Não é. Não é uma coisa boa. A posição de estar diante da porta estreita, mas não entrar por ela. Estar diante da porta estreita, conseguir visualizar com os seus olhos, até mesmo tocar com as suas mãos, mas não entra por ela. Contempla de perto, mas não entra pela porta. Estão literalmente, queridos, a um passo da salvação, a um passo da vida eterna, mas a quilômetros de distância do Salvador. Dizem até conhecer o Salvador, dizem até saber sobre o Salvador, mas não conhecem de fato o próprio Salvador. Quase salvas. Quase salvas, porém completamente perdidas. Completamente perdidas. O que será que acontece, irmãos, com esse tipo de pessoa? O que acontece com essas pessoas? Por que elas estão paradas diante da porta estreita? Por que elas não entram de uma vez por todas? O que é que as impede? O que é que impede uma alma de estar simplesmente parada, contemplando a porta, mas está inerte diante da ação, da necessidade de entrar por ela? Vamos tentar, irmãos, baseado nesses questionamentos, extrair do texto uma resposta bíblica que possa tirar a inquietação que essas perguntas estão nos trazendo. São dois versículos, irmãos, e nós dividimos o sermão aqui em 3 partes, e é exatamente as ideias que o Cristo traz sobre esses 2 versículos. 3 partes. A primeira, Cristo apresenta 2 portas e 2 caminhos. Segunda parte, nós vemos que Cristo apresenta 2 tipos de viajantes também. E finalmente, no terceiro ponto, nós vamos ver que Cristo apresenta também 2 tipos de destinos, a depender da escolha em que o viajante opte.
Primeiro ponto, irmãos, nós vamos ver aqui nesses 2 pequenos versículos, um texto muito conhecido, mas vamos pensar agora sobre a perspectiva de 2 portas e 2 caminhos. O que acontece com essas pessoas? Muito provavelmente, extraindo aqui desse texto, olhando a perspectiva de que Cristo apresenta 2 opções, 2 portas, 2 caminhos, uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo. Provavelmente, uma possível resposta: elas não aceitam que Jesus é a única porta e o único caminho para a salvação. Os cristãos, irmãos, do primeiro século, eles eram conhecidos por esse nome, cristãos, né? Pequenos cristos. Na verdade, esse termo cristão era um termo usado de forma jocosa, pejorativa, contra os crentes do primeiro século. Normalmente, antes de eles serem denominados como cristãos em Antioquia, eles eram conhecidos como as pessoas do caminho. Porque exatamente era o tom que Jesus olhava, ou a figura preferida de Jesus nos seus sermões. Perceba alguns exemplos que eu extraí aqui. João 10, 7 a 8. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus usa a figura mais uma vez da porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos quiserem vir antes de mim são ladrões e salteadores. João 10, 9. Eu sou a porta, mais uma vez. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 14, 6, muito conhecido. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus usa a figura da porta e do caminho em várias vezes nos seus sermões, enquanto passou 3 anos e meio nesta terra anunciando o Evangelho, queridos. E o que nós conseguimos extrair daqui desse conceito, 2 portas e 2 caminhos? É que Cristo, ele faz a questão, irmãos, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa palavra. Cristo faz questão, nos seus sermões, nas suas pregações, deixar bem claro aos seus ouvintes que ele é exclusivo. Jesus Cristo, ele é exclusivo. Quando nós olhamos esse texto, e quando Cristo apresenta uma porta estreita e uma porta larga, o que tiramos daqui, que é o único caminho, a única porta que pode dar ao homem, ao pobre pecador, a vida eterna, chama-se porta estreita, caminho estreito. A outra opção é a perdição. Na realidade, irmãos, não temos qualquer outro caminho ou qualquer outra porta para a vida eterna do que apenas na pessoa de Jesus de Nazaré. A Escritura é clara nesse sentido. Atos capítulo 4 vai dizer que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 15, na mesma ideia, vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo fala na mesma perspectiva: porquanto há um só mediador, ou há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Exclusividade. Será que as pessoas que estão diante da porta estreita e que não entram, será que elas não aceitam essa exclusividade que o Messias exige? Afinal, irmãos, como o Messias sendo o único Deus verdadeiro, ele exige do homem para a salvação exclusividade plena. Não pode haver espaço no coração do pecador, nenhum outro Deus, nenhum outro trono, nenhum outro altar, do que não seja o altar da pessoa de Jesus de Nazaré. Muito provavelmente, irmãos, esses pecadores que estão diante da porta estreita e que não querem entrar, não querem dar completamente o seu coração à pessoa de Jesus Cristo. Eu tentando extrair essa ideia, irmãos, me veio na mente a parábola das 10 virgens, que fica lá em Mateus capítulo 25. Permitam-me a leitura bem breve, é um texto também conhecido.
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O texto apresenta, irmãos, a história de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes tinham lâmpadas e azeite à disposição para poder ligar as lâmpadas na hora em que o noivo aparecesse. Da mesma sorte, irmãos, as nécias tinham as lâmpadas, mas não possuíam o azeite. Diz o texto que acabamos de ler: o noivo aparece. Existe aquele alarme, aquele anúncio maravilhoso, o noivo se aproxima, então aquelas virgens que estavam dormindo acordam assustadas, e agora o noivo está chegando, vamos ligar as nossas lâmpadas. E as nécias, irmãos, olhando para a sua lâmpada, ela percebe que não tem azeite. E qual é a consequência disso? A sua lâmpada não poderia ser acesa. E, consequentemente, não iriam encontrar a casa onde o noivo estava. Então, eles tiveram a ideia: vou pedir aqui um pouco do azeite das prudentes, porque se elas dividirem comigo, eu vou conseguir acender a lâmpada e vou conseguir ir até a casa do noivo. Mas o que me chamou muito a atenção nessa parábola é que as prudentes disseram não. Mas, pastor, será que não foi uma atitude egoísta das prudentes? Não, irmãos. O que nós queremos extrair daqui, e a ideia que Cristo quis tirar dessa parábola, é que a salvação é individual. A salvação é individual. O seu azeite é o seu azeite. E não importa, irmão, se eu posso com o meu dinheiro comprar salvação em um outro lugar, eu não vou achar. Mesmo que eu consiga comprar um falso azeite, ele não será aceito diante das bodas do noivo. Vocês entendem, queridos? A salvação é algo exclusivo da pessoa de Jesus Cristo, e Ele dá soberanamente e individualmente a cada um de nós. A porta, irmãos, ela é estreita. A porta é Jesus de Nazaré. Na porta estreita só passa um de cada vez. E para você passar por ela, você não pode levar absolutamente nada. Esqueça os seus bens, esqueça as suas obras, esqueça os seus méritos. A porta é tão estreita que apenas cabe a sua presença. Largue as suas bolsas, a sua capa, as suas joias, tudo o que você tem de virtude, de valor, porque não vale de nada. Apenas a obra, as virtudes e a beleza da porta estreita são suficientes para a sua salvação. Mas por que, queridos? Tantas pessoas, mesmo sabendo da beleza da porta, mesmo sabendo que a porta tem poder para salvar, por que ainda assim elas estão inertes, como virgens nécias sem o azeite? Apenas olhando para a porta, mas não tomam uma atitude de encher o seu azeite com Cristo de Deus e entrar pela porta. Jesus Cristo apresenta o conceito da porta, mas ele também apresenta o conceito do caminho estreito. Perceba que primeiro Jesus fala porta e depois ele fala caminho. Isso é importante, irmãos.
e tem um propósito no desenvolvimento do texto, no desenvolvimento do discurso de Jesus. Se eu passei, digamos que nós aqui que passamos pela porta estreita, nós cremos em Cristo também, irmãos? Nós cremos em Cristo, que Cristo é o nosso Salvador. Vocês creem assim, irmãos? Glória a Deus. Então nós passamos pela porta estreita. Só que Jesus dá ainda uma outra recomendação. Além da porta estreita, além da necessidade de passarmos pela porta estreita, eu preciso também entender a necessidade de trilhar o caminho estreito também. E o que seria esse caminho estreito? Seria o custo de seguir a Cristo. Às vezes, irmãos, nós falamos muito da porta estreita e falamos muito que a salvação é por Cristo e somente por Cristo. Isso é uma grande verdade bíblica. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o caminho também é estreito. O caminho também é estreito. E, pasmem, me parece que há muito a igreja no século 21 tem esquecido que o caminho também é estreito. O custo para seguir a Cristo. Passar pela porta estreita, trilhar pelo caminho estreito, é evidência de que eu passei pela porta. E o que isso quer dizer? O evangelho vai te custar tudo. O evangelho vai te custar absolutamente tudo. Porque, como eu falei no início, a salvação que há em Cristo Jesus, ele é exclusivo, irmãos. Jesus não divide você com ninguém. Jesus não divide você com ninguém. Quando ele te salva, quando ele faz você passar pela porta estreita, necessariamente ele vai te colocar para andar em um caminho estreito. O que significa? Que isso vai ter um custo. Não custo para a salvação. Eu já sou salvo. Perceba, eu já sou salvo, eu já passei pela porta. Mas agora, uma vez salvo, o evangelho vai me custar a vida. Não foi ele mesmo que disse, Mateus capítulo 16? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que porventura que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ah, irmãos, como o evangelho tem sido negligenciado hoje em dia. Nós esquecemos de anunciar o custo que é andar no caminho estreito. O evangelho vai nos custar as nossas vidas, irmãos. As nossas vidas não são mais de nós mesmos, mas tem um dono. O nosso dono é o nosso Cristo. Mas e quantas vezes nós vemos pregações e mais pregações que apenas massageiam o ego do homem, que colocam o homem no centro do próprio evangelho, que perdem tempo em pregar um evangelho que não tem poder para salvar nenhuma formiga, irmãos. Evangelhos que massageiam o coração do homem, que não fala de pecado, que não fala de santidade, que não fala do custo que é em seguir a Jesus Cristo. Jesus disse, irmãos, você quer vir, você quer me seguir? Então morra. Essa é a dureza do evangelho, irmãos. Você quer ser um discípulo de Cristo? Então você precisa matar a sua carne. Você precisa morrer para esse mundo e viver para mim. Mas hoje em dia não é isso que nós escutamos. Hoje em dia nós escutamos que o crente tem a vitória com sabor de mel, que o crente vai vencer e vencer, que o crente não adoece, que o crente não sofre. Evangelhos pregados pelo próprio Satanás. Evangelhos pregados por demônios. Porque, irmãos, um evangelho distorcido da realidade da porta e do caminho estreito não tem poder para salvar ninguém. Porta estreita, caminho estreito. O evangelho vai custar a sua vida. Jesus fala do porta estreita, Jesus fala do caminho estreito, agora Jesus fala de uma porta larga.
Hendrickson vai falar o seguinte comentário, permita-me a leitura, irmãos. O caminho da qual a porta larga dá acesso é espaçoso e amplo. Poder-se-ia denominado de Broadway, a famosa avenida de vida noturna de Nova York, cujo significado é caminho largo. Interessante. Os letreiros ao longo dessa espaçosa avenida dizem: bem-vindos, cada um de vocês e todos os seus amigos, com muita alegria. Viajem como queiram e tão rápido como desejarem. Aqui não existem restrições. Caminho largo, diferente do caminho, a porta larga, diferente da porta estreita. Ela apresenta mais conforto. Ela apresenta uma mensagem mais quente aos nossos corações. É gostoso ouvir a mensagem da porta larga. Alimenta o meu ego. Alimenta o meu pecado. Não me faz refletir da necessidade de eu me arrepender dos meus pecados. Não me faz refletir da necessidade que eu tenho por Cristo. Mas simplesmente coloca a mão na minha cabeça e diz: você é o lindinho de Jesus. Continue pecando miseravelmente. Enquanto isso, as almas vão para o inferno, achando que são salvas, quando na verdade estão apenas ouvindo evangelhos de demônios. A pregação, irmãos, da porta larga, ela é repleta de ilusões. Ela pode te alegrar, ela pode aquecer a sua alma, mas não vai te salvar. Eu prefiro 1000 vezes tomar um remédio amargo, mas que me cure, do que chupar um pirulito e ficar com cárie. Prefiro tomar um remédio amargo, que salve a minha alma, do que um chiclete, que logo vai perder o sabor. Pode me satisfazer temporariamente. Que uns 10 minutos? Sim. E depois, o vazio. E depois, você cospe e joga no lixo. Porque é lixo. O falso evangelho é lixo. E deve ser tratado como lixo. Satanás, irmãos, e eu falo isso com muito amor. Satanás tem usado vários e vários púlpitos para pregar um evangelho que não tem poder para salvar. Um evangelho ilusório, um evangelho que não apresenta o custo de servir a Cristo. Não se engane, meu querido. Nós estamos trilhando o caminho estreito. A igreja não deixou de marchar no caminho estreito. A igreja continua marchando o caminho estreito, dando evidência de que passou pela porta estreita. Cristo nos apresenta também, irmãos, além da porta estreita, caminho estreito, porta larga e caminho largo, ele apresenta também aqui 2 tipos de viajantes. Perceba que no versículo 13, 14, vamos ler mais uma vez. Entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E Cristo vai dizer que são muitos que entram por ela. A porta larga e o caminho estreito, ela é caracterizada por viajantes, por milhares de viajantes, muitos viajantes, o Cristo vai dizer, muitos passam por ela, muitos querem ela, muitos aceitam entrar por ela. Não existe, irmãos, ninguém diante da porta larga. Não existe, irmãos, ninguém diante da porta larga. Todos querem entrar, muitos querem entrar. Muitos querem entrar. A maioria das pessoas supõe que a justificação, diz Spru, aos olhos de Deus se dá pelas obras. Tais indivíduos acham que tudo o que precisam fazer para entrar no céu é levar uma boa vida. Se as obras boas excederem as más, eles conseguirão ir para o céu. Há, entretanto, irmãos, uma doutrina de justificação ainda mais pérfida e difundida, mais divulgada. A justificação pela morte. E o que ele quer dizer com isso?
Há um tempo, ele diz a ilustração aqui, há um tempo, um comediante famoso morreu. Ao exaltar as virtudes do falecido, o comentarista disse: o céu passou a ser um lugar muito mais divertido hoje, afirmou ele. E eu pensei se o comediante era cristão, e duvido que o comentarista soubesse. Porém, ele simplesmente concluiu, por ele ter morrido, que o comediante tinha ido para o céu. Não vão todos para o céu quando morrem? De acordo com Jesus, diz Sproul, não. Ele ensinou no texto da porta estreita que a maioria das pessoas não vai para o céu. Aqueles que são contados entre os remidos são poucos. O texto fala, muitos entram pela porta larga, poucos acertam com a porta estreita. Não é o pastor André que está dizendo, não é R.C. Sproul que está falando, é o próprio Jesus de Nazaré, o dono da salvação, que está afirmando. Muitos se deleiteiam pelos caminhos da porta larga, do caminho largo, e são poucos que acertam entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Logo, se a palavra que Cristo está trazendo é verdade, muitos irão perecer e poucos serão salvos. Os dois tipos de viajantes, irmãos, eles sabem exatamente a sua condição. Perceba que, se eu perguntar para aquelas pessoas que estão diante da porta estreita e que não ainda entraram, se eu perguntar, você sabe que você é pecador? Que você é uma pessoa pecadora, que precisa de Cristo? Com certeza ele vai dizer, sim, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador. Mas será, irmãos, que o fato de eu ter a consciência de que eu sou pecador, o simples fato de eu saber que eu sou pecador, pode me salvar? Será que a simples consciência, ou o simples conhecimento de saber que eu sou necessitado por Cristo, e não tomo nenhum tipo de postura em relação a isso, mas eu simplesmente apenas sei, eu estou diante da porta, não entro, sei da minha condição caída, sei o que vai acontecer se eu entrar pela porta, eu não entro, eu continuo apenas olhando e conhecendo a porta, mas não entro por ela. Será que o simples fato de eu saber que eu sou pecador vai poder me salvar? Não. Não. Deixa eu colocar da seguinte forma. Quem aqui gosta de receber salário? Minha amiga, chega, deu um sorriso, não foi? Dia 31, dia esperado, né, irmãos? Eita, no último dia do mês. É o dia mais esperado. É o dia do pagamento. É o dia que todo mundo fica feliz, porque nós vamos receber aquilo que merecemos. Afinal, eu trabalhei, pastor, 30 dias. E eu sei que no final do mês, quando eu olhar para a minha conta, o salário está lá. É bom, né, irmãos? É bênção de Deus, glória a Deus. Agora imagine, irmãos, que o pastor André recebeu o salário dele. Aí ele foi lá no caixa eletrônico e foi sacar o salário. Sacou o salário e botou todo na carteira. Aí vou para casa. Só que teve um problema. O meu bolso estava furado. O bolso onde eu boto a carteira estava furado, não percebi. Ari não percebeu. E aí eu comecei a andar, a carteira caiu. E eu cheguei em casa e cadê o salário? Caiu no caminho. E eu começo a chorar e, meu Deus, e agora as minhas contas, e o que é que eu vou fazer? E começo a me desesperar. E aí ligo para o presbítero Mário. Presbítero Mário, aconteceu uma tragédia. O meu salário do mês, que eu lutei tanto por 30 dias, eu perdi. Aí o presbítero Mário, tentando me consolar, ele começa a falar, mas você sabe quanto foi que você perdeu? Sim, eu sei, foi X, foi tanto. Preste atenção, diz o presbítero Mário. Preste atenção, André. Você sabe exatamente a quantia que você perdeu? Sim, eu sei exatamente o que eu perdi e o que isso tem de mais. Você não consegue se confortar em saber o quanto você perdeu? Eu, não. Isso não traz nenhum conforto. Faz é piorar. Saber exatamente o que eu perdi faz piorar a minha condição. O que eu quero dizer com isso? O simples fato de saber que eu sou pecador,
O simples fato de saber que eu estou perdido não tem o poder de consolar a minha alma. Não tem o poder de me salvar. O que tem o poder de consolar a minha alma? Saber o que foi feito por meu pecado. Saber exatamente o custo que Cristo precisou pagar por conta do meu pecado. Isso sim vai me consolar. Isso sim vai trazer uma nova perspectiva para a minha alma, irmãos. Perceba, vocês conhecem a passagem do jovem rico? Diz a palavra que chega um jovem e pergunta a Cristo: mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus diz: bom? Por que está falando comigo sobre o que é bom? Bom é apenas Deus. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Cumpre os mandamentos. E ele diz: quais? E Jesus começa a falar ali o decálogo, os 10 mandamentos. E o jovem diz: isso aí eu já obedeço desde a minha juventude. O que me falta ainda? E Jesus afirma para ele: se você quer ser perfeito, vende as suas propriedades, vende tudo, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Aquele jovem, irmãos, ele estava diante da porta estreita. Aquele jovem, irmãos, ele poderia, se ele quisesse, abraçar a porta estreita. Ele poderia, se quisesse, levar a porta estreita para almoçar na casa dele. Ele estava diante da porta estreita. Ele estava diante do Salvador. Ele sabia que era pecador. Ele sabia da necessidade que ele tinha de salvação. Ele pergunta ao Salvador como ele poderia ser salvo. E no final, o que acontece? Perdição. Perdido. Diante da porta estreita, mas perdido. Outra passagem famosa é a passagem dos ladrões na cruz. Vocês lembram? Está Jesus de braços abertos, crucificado. Deixa eu ler o texto, até separei aqui para vocês. Lucas 23:39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Duas pessoas diante da porta estreita. Duas pessoas contemplando a porta estreita. Uma apenas contempla e a outra entra. Uma está perdida e a outra salva. Será que aquele assassino da cruz sabia que ele era assassino? Será que aquele ladrão da cruz sabia que ele era um ladrão? Claro que sabia. O simples fato de saber não levou salvação para ele. O contrário do outro. Saber que ele era pecador o fez crer em Cristo. Saber que ele era malfeitor o fez entrar pela porta estreita. Mais importante, irmãos, do que saber a nossa condição de Deus é aceitar a forma que Deus utilizou para nos livrar dessa condição. Como é que Deus salva pecadores, irmãos? Como é que Deus salva pecadores? Por meio da cruz, irmãos. Por meio daquele que se entregou completamente. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Aquele que não merecia nenhum castigo, sofreu na sua cabeça a ira de Deus em nosso lugar. Eu só sou salvo porque alguém pagou um alto preço em meu lugar. Eu só sou salvo porque os meus pecados foram completamente perdoados por meio do sangue de Cristo. Ao passo, irmãos, que eu posso até dizer que eu sou uma pessoa boa. Eu posso até afirmar: eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário,
Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom vizinho, eu trato todo mundo bem, mas isso não tem poder para me salvar. Eu só sou salvo por meio do sangue de Cristo que me lavou de todos os meus pecados. De todos os meus pecados, irmãos. Diante da porta estreita, um sacrifício foi feito, mas ainda assim, corações fechados, ouvido tampado, olhos vendados, não entram pela porta. Por quê? Por quê? Será que era por causa do dinheiro do jovem rico? Será que era por conta dos grandes pecados cometidos pelo ladrão da cruz? O que é que te impede de entrar pela porta estreita? Finalmente, irmãos, o texto vai nos apresentar dois destinos. Se Jesus apresenta porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo, e dois tipos de viajantes, muitos e poucos, agora Jesus nos apresenta dois destinos também. Primeiro, Jesus chama o destino de perdição. É o destino traçado para todos aqueles que caminham pela porta estreita, que entram pela porta estreita e caminham Perdição é o destino de todos aqueles que entram pela porta larga e trilham o caminho largo. Estar diante da porta estreita não estar diante da porta estreita e não entrar é igual à condenação. É o que Jesus está dizendo. Estar diante de Cristo, estar diante do Evangelho, estar diante da pregação do Evangelho e não tomar uma postura em relação a isso, ser apático em relação a isso, apenas dizer, a mensagem é interessante, é boa, a mensagem faz sentido, a mensagem é histórica, a mensagem é convincente. Mas e aí? E depois disso? O que acontece? Se a postura ainda é de inércia, porque, irmãos, eu tenho até o poder de lhe despertar na pregação, de ligar o alerta. Sabe aquele soneca que a gente faz de 5 em 5 minutos no celular? A Ari ama quando eu faço isso. 5 em 5 minutos o telefone toca, 5h30, 5h35, 5h40, 5h45, e aí vai tocando, eu desperto, durmo. O pregador tem até esse poder do alarme, mas apenas Cristo tem o poder de lhe acordar. Eu posso até te alertar, você pode até ficar esperto, mas se o Espírito Santo não pegar essas palavras e mudar o seu coração, amanhã você esquece. Amanhã você vai esquecer, porque a palavra do pastor André não tem poder nenhum. Mas a palavra de Cristo tem poder para salvar qualquer pessoa, irmãos. Não importa quantos pecados cometeram. Não importa o tamanho da culpa, o tamanho do pecado, o sangue de Cristo tem poder para salvar uma multidão de pessoas. Os que entram pela porta larga agora trilham o caminho espaçoso. Estão indo rumo à destruição, ou seja, estão destinadas não à aniquilação, mas sim à perdição eterna. A doutrina do inferno, irmãos, é uma doutrina absolutamente bíblica e plenamente verdadeira. Daniel capítulo 12, versículo 2 vai dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mateus 25, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. O caminho largo, meu querido, e preste atenção no que eu vou falar, que é com muito amor. É com muito amor que eu estou falando isso.
Eu não estou aqui de brincadeira. Estou falando de eternidade. Eu estou falando de eternidade. O caminho largo é como um boi no matadouro. O caminho largo é como um boi no matadouro. Satanás apresenta comida doce, pasto verde. Você vai comendo no matadouro. Comendo, comendo e comendo. Em 2 metros tem um algoz com uma 12 para tirar no meio dos seus olhos. Você vai comendo, não vai percebendo, não percebe o que está acontecendo em volta, não percebe os outros bois que estão sendo mortos. Você está apenas olhando aqui para o seu pecado, e vai caminhando com o seu pecado, e vai enchendo a barriga, e querendo mais, e vai trilhando, e vai andando, e vai caminhando, e logo ali, Satanás está com a 12, pronto para tirar a sua vida. Essa é a ilusão do caminho largo. Essa é a ilusão da porta larga. É gostoso, é prazeroso, mas não satisfaz plenamente a alma. É gostoso, é prazeroso, brilha os olhos, é cheiroso. Ah, pastor, o cheiro daquela mulher é maravilhoso, mas não é o cheiro da sua mulher, meu querido. Ah, pastor André, a voz veludosa daquele homem é maravilhosa, mas não é a voz do seu marido, mulher. Satanás engana, irmãos. Satanás coloca para você gostosuras repletas de veneno. E você come, 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 come e nunca se satisfaz. Come, come, come e nunca se satisfaz. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem beber de mim jamais terá sede. O destino, irmãos, dos pecadores inconfessos e não arrependidos é um só. É o inferno. Não pense que o inferno é uma ilusão. Não pense que a condenação eterna é como se fosse a história dos 3 porquinhos. Não. Tão certo como vocês estão ouvindo a minha voz, a realidade do inferno é plenamente real. Sabe, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, é como se Deus estivesse... Imagine, não vou dizer imagine Deus, né? Mas imagine que Deus está com uma mão estendida, clamando: venha, arrependa-se. Venha e arrependa-se. Todos os dias, irmãos, o Espírito Santo está clamando nos 4 cantos dessa terra, bradando em alta voz: venha e arrependa-se. Venha e arrependa-se. Venha e arrependa-se. Com outra mão, queridos, Deus está segurando a sua ira. Deus está segurando o inferno. A Bíblia vai nos apresentar, irmãos, que haverá um momento em que as 2 mãos vão baixar. As 2 mãos vão baixar. Se diante dos convites ao arrependimento, à fé em Cristo, a olhar para a porta, e não apenas olhar, mas a entrar pela porta, se essa mensagem for plenamente aceita, verdadeiramente aceita, e você entrar pela porta, então a ira de Deus, o inferno não vai te alcançar. Mas se a resposta ainda for a morte, a inércia, a surdez, a cegueira, a mudez diante da pregação do Evangelho, a rejeição à cruz de Cristo, não existe outro caminho, irmãos. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Eu até gostaria que não fosse verdade isso, mas é bíblico. Foi Jesus que disse. E se foi Jesus que disse, irmãos,
Então vai acontecer. Então vai acontecer. Mas tem também um outro destino, irmãos. É o destino da vida. É o destino da salvação. É o destino do gozo eterno. É o destino de estar eternamente com Jesus Cristo. Ah, irmãos, esse destino é separado para apenas aqueles que entraram pela porta. Não apenas que ficaram parados olhando, mas entraram pela porta. Não ficaram inertes, mas no primeiro brado do Espírito Santo, dizendo: arrependa-se, creia no Evangelho. Ele ouviu a doce voz e entrou pela porta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto, se você crê em Cristo, você vai viver, meu irmão. Diante da porta estreita, irmãos. Tem alguém aqui que está apenas diante da porta estreita e que precisa entrar por ela? Tem alguém aqui nessa noite que está apenas olhando um Jesus histórico, um profeta, mas não olha Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma? Por que será que nós nos preocupamos mais? Por que será que a gente se preocupa mais com os nossos cachorros, os nossos gatos, as nossas plantas, o nosso carro, a nossa casa, mas nós não nos preocupamos com a nossa eternidade? Será mesmo que vale a pena, querido, ficar apenas contemplando o Salvador e não entrar por Ele? Permita-me te fazer uma pergunta, e eu não vou demorar. Eu acho que a mensagem ela foi muito clara, muito clara, muito clara. Diante de tudo que foi apresentado aqui, meu querido, diante da mensagem da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho largo, da perdição e da vida eterna, qual vai ser a sua postura a partir de agora? Pastor, muito obrigado, eu entendi a mensagem, mas eu vou apenas ficar contemplando a porta estreita. Eu vou continuar apenas contemplando. Ela é uma porta bonita, ela é uma porta de ferro, muito bonita, mas não quero me relacionar com ela, não quero tocar nela, não quero entrar nela. Eu vou continuar aqui. E eu respeito a sua coragem, é um direito seu, respeito a sua coragem. Mas se de alguma forma, irmão, não a minha voz, porque a minha voz não tem nenhum poder, eu sou um pecador, irmãos, assim como vocês. Mas se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, dizendo: entre pela porta, entre pela porta. Não continue no seu estado de pecado, venha e arrependa-se, creia no meu filho, creia no sangue, o sangue dele tem poder para salvar. Se a voz que você ouviu nessa noite foi do Espírito Santo, eu queria te convidar nessa noite para orar por você. Eu gostaria, se o Espírito Santo falou com você, não a minha voz, mas se o Espírito Santo falou com você, levante suas mãos e venha aqui nessa noite. Eu não vou demorar.
Se o Espírito Santo falou com você, se você está apenas diante da porta e não entra, o Espírito Santo está mais uma vez dizendo: venha e arrependa-se. Venha e arrependa-se. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, levante uma das suas mãos e eu gostaria de orar por você. Você quer, minha querida? Venha, pode vir. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. O nosso Deus, irmãos, é digno de glória? É digno de louvor, irmãos? É digno de exaltação? Então glorifique, meu irmão. Glorifique a voz do Filho de Deus. Porque a salvação nessa casa, a porta da salvação está aberta na segunda igreja nessa noite. Existe mais alguém, queridos? Existe mais alguém que ainda está apenas diante da porta, mas não entra? Existe mais alguém nessa noite que está apenas contemplando a beleza da porta, mas não entra? O Espírito Santo está clamando: venha e arrependa-se. Venha e arrependa-se. Vou perguntar pela última vez. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, levante uma de suas mãos e venha aqui que nós gostaríamos de orar por você. Há alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor? Há alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor? Levante suas mãos e venha. Venha, minha querida. A salvação, irmãos. O Espírito Santo está agindo, irmãos. Glorifique o nome do Senhor, meu querido. Glorifique o nome do Senhor. Vou perguntar mais, enquanto vier eu vou continuar perguntando. É dia de salvação, a salvação está aberta, irmãos. Vou perguntar de novo. Diante da voz do Espírito Santo. Diante da voz do Espírito Santo. Você vai continuar diante da porta estreita ou você vai entrar por ela? Venha e arrependa-se. Venha e creia no Filho de Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não jogue fora essa oportunidade, meu irmão. Eu não estou te convidando aqui para uma religião, não. Eu não estou te chamando aqui para ser religioso, não. Os religiosos estão ainda diante da porta estreita e não entram nela. É uma vida. Sabe, irmãos, eu nem estaria aqui hoje, você sabia disso? Eu tive um problema no meu estômago, perto de vir para a igreja. Eu estava indo para o hospital, liguei para o pastor, não tenho condições nenhuma de ir. Minha esposa falou com ele. No caminho para o hospital, a dor passou instantaneamente. E eu falei para Ari: meu amor, Deus vai salvar alguém essa noite. Deus vai salvar alguém nessa noite. Se não vem mais ninguém, pastor Daniel, por gentileza, meu pastor, vamos orar aqui por essas pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos nos alegrar no Senhor. Salvação de vidas, reconciliação, retorno à casa do Pai. Deus tem feito essa obra maravilhosa nessa noite. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém para vir aqui? Perca a oportunidade não, irmãos. Porta da graça, da salvação se abriu aqui nessa noite. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é graça, a gente não merece isso não. Por mais que a gente faça aqui muitas coisas, ore,
coloca a igreja para orar. A gente sabe que essa obra de salvação não é por merecimento nosso, não. É Deus, é graça. Você está com medo? Você pode deixar para depois? Tem certeza? Tem certeza? Tem mais alguém para vir aqui? Antes da gente começar a orar, tem mais alguém? Tem mais alguém que ouviu a voz de Deus aqui nesta noite? Em nome de Jesus, não se retenha. Não retenha a voz do Senhor. Deixa ela fluir no seu coração. Talvez você diga assim, mas tem tanta coisa que ainda precisa resolver. Tem tanta coisa que eu preciso fazer. Tem tanta coisa que eu preciso deixar. Deixa Deus agir com você. Deixa Deus mudar isso. Se não tem mais ninguém, queridos, vamos orar por essas pessoas. Hein? Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, Te exaltamos, a beleza da santidade do Senhor expressa na salvação dos Teus filhos, no trazer de volta à casa do Senhor, pessoas que estavam afastadas do Teu caminho, e que nesta noite, os ouvidos espirituais foram abertos, para ouvir uma voz suave, mansa, chamando de volta, ou chamando para a Tua presença, e aquilo que parecia impossível, Senhor Deus, foi possível por causa do sacrifício de Cristo, que morreu por todos nós, e hoje está resgatando, chamando aqueles que são seus, para uma caminhada espiritual. Pai, abençoa, Senhor, mais uma vez, com perdão dos pecados, Senhor Deus, tira o peso do pecado, que essa pessoa possa se sentir leve na Tua presença, Pai, e que de fato os seus nomes estejam ali no livro da vida, escrito antes da fundação do mundo, e que se confirme não apenas hoje, mas em todos os dias de suas vidas. Quebra, Senhor Deus, quebra toda a maldição na vida dessas pessoas. Se o inimigo, Senhor Deus, tem feito algum projeto na vida deles, a Tua palavra diz que o Senhor se manifestou para destruir todas as obras do inimigo, Senhor Deus. Pai, derrama bênçãos sem medida, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas. Abençoa, Senhor Deus. Muito obrigado por nos dar o privilégio de participar da salvação de Cristo Jesus, efetivada, Senhor Deus, na nossa comunidade. Abençoa, Senhor Deus, as Tuas igrejas, Senhor Deus, espalhadas sobre a terra, para que situações como essa também possam acontecer e que haja crescimento, Senhor Deus, físico e espiritual no meio do Teu povo. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecidos somos para todos sempre. Em nome de Jesus, amém.